Vamos resolver uma questão hoje, uma questão do Enem de 2018, que fala sobre tensoativo aniônico, que vai estar relacionado ao sabão que nós fizemos no vídeo passado. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. Então, o que é algo anfifílico? Anfi é ambos. Filia, fílico é de afinidade. Então, o sabão, a molécula do sabão tem uma parte que é hidrofílica, que tem afinidade com a água, hidro, né, porque está relacionada à água, e fobia, fóbica, está relacionada ao medo da água. Então, o que acontece? A gente chama de micela, essa representação aqui, que eu tenho um alfinete com os cabeçotes. Na parte do cabeçote é a parte hidrofílica, que tem afinidade com a água. Na parte do alfinete é a parte hidrofóbica, que tem medo da água. Se ele tem medo da água, ele tem afinidade com a gordura, com o lipídio. Então, como que o sabão limpa? Por causa dessas duas características na mesma molécula. Então, eu tenho afinidade com a água, que é essa parte aqui, eu vou reagir com ela, vou unir com ela. E quem tem afinidade com a gordura vai unir com a mesma. E aí, fazendo o processo de limpeza. E aí, a gente continua aqui. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. Então, o que acontece? Tensoativo aniônico, o que é isso? Os sabões, eles são classificados como tensoativo aniônico. Eu tenho um exemplo aqui do estearato de sódio, C17H35COONA. Esse aqui é o que normalmente a gente faz no sabão, tá? Então, eu vou abrir essa molécula, ó. Eu vou colocar aqui, como se fosse uma continuaçãozinha, aqui, ó, uma setinha, vai ficar C17H35CO negativo, aquoso, mais o Na+, aquoso. O que aconteceu aqui? Uma dissociação, houve uma separação. Qual é o tensoativo aniônico? Aniônico vem de ânion. E ânion tem carga negativa. Então, quem é meu tensoativo? É o estearato de sódio, porque o nome desse elemento é sódio, o metal alcalino da família 1A. Então, o que ele faz, esse tensoativo? Ele diminui a tensão superficial da água. Ele diminui a resistência da água, tá? Então, por isso que ele fala tensoativo. Outro fato muito importante que ele fala nessa questão é com relação ao detergente, né? O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergente. Gente, qual é a diferença entre sabão e detergente? No sabão, o tensoativo aniônico aqui tem, na quebra aqui, ó, tem o oxigênio. No detergente, essa parte aqui é o sulfônico, tem enxofre. O detergente ele é derivado do petróleo, ele é sintético. O sabão a gente pode fazer artesanalmente. Então, o sabão é biodegradável e o detergente não é, causando muita espuma. Aquelas espumas que a gente vê nos rios que estão muito poluídos é causado pelo detergente. Por isso que a gente sempre tem que preferir o uso do sabão em barra e não do detergente, ok? Então, a gente tem aqui, ó. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Vamos relembrar o que a classificação dos carbonos? Olha só. Classificação do carbono. O carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, o que acontece? Esse carbono aqui, ele está fazendo somente uma ligação com esse carbono. Então, a gente fala que ele é primário. Ué, professora, e esses hidrogênios não vale? Dentro da cadeia carbônica, a classificação do carbono só vale ligantes entre carbonos, tá bom? Esse carbono, ele já está fazendo uma ligação simples aqui e outra ligação simples com outro carbono. Então, aqui eu falo que ele é secundário. Esse carbono, ele faz uma ligação aqui, faz outra aqui e faz outra aqui. Opa, esse é terciário. Esse carbono faz uma ligação aqui, 2, 3, 4. Este é quaternário.
Esse carbono está na ponta. Normalmente, os carbonos das pontas são primários, só faz uma ligação aqui, este é primário, e esse também só faz uma ligação primário. Então, dentro da classificação do carbono, a gente tem primário, secundário, terciário e quaternário. E aqui no meu exercício, ele fala do carbono terciário na cadeia, que compõe a porção hidrofóbica, que tem medo da água, desse tensoativo. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. E o que é essa tal dessa ramificação? Quando a gente estuda lá a classificação da cadeia carbônica, vou colocar assim para não ficar muito... Quando a gente estuda a classificação da cadeia carbônica, a gente classifica em homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada, mas neste caso aqui eu vou falar só sobre se ela é normal ou ramificada. As cadeias normais, normalmente, ela tem 2 pontas. As cadeias ramificadas têm mais de 2 pontas. Ó, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Pode ter mais de 3 ou mais pontas. Eu falo com uma cadeia ramificada. O que é isso, professor, essa ramificação? É quando na tua cadeia principal, fora da tua cadeia principal, sobra carbono. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, empatou. 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho um empate, né, da classificação da minha cadeia, a gente considera sempre a mais reta. Essa é a minha cadeia principal. Tudo que está fora dela é o quê? Ramificação, que tem terminação il ou ila, ok? Então, olha só aqui, ó. Então, a gente volta. Quanto mais ramificações você tem na cadeia, pior para o ambiente, ok? Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. O que é uma cadeia alquílica, gente? É quando é uma reação que tem anel aromático. O que é um anel aromático? Uma cadeia fechada, onde você tem as ressonância, essa bolinha aqui, ó, é a mesma coisa de dizer isso aqui, ó. Essa cadeia aqui, nessa ligação eu tenho uma dupla, essa aqui é simples. Essa é dupla, essa é simples, essa é dupla. Então, quando você tem uma alternância de dupla simples, a gente fala que é uma ressonância, que ocorre uma ressonância. Então, esse aqui é um anel aromático. Então, quando eu tenho um anel aromático dentro de uma cadeia que vai ter a substituição do hidrogênio pelo mesmo, a gente chama de alquilação, tá? E aí, ele pergunta, qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente? Então, ele quer saber quais dessas substâncias aqui, da letra A, B, C, D ou E, que degradam o meio ambiente. Então, você vai analisar e vai marcar. Então, o que a gente precisa saber? Quais deles tem o tensoativo aniônico, qual que tem ramificação, lembrando que quanto mais ramificação você tem na molécula, pior para o ambiente, e qual que tem carbono terciário. Na letra A, gente, primeiro, aqui a gente não tem ramificação, a gente tem oxigênio e hidroxila, que você sabe que o oxigênio e hidroxila eles são muito reativos, eles têm afinidade com a água, né? Então, essa aqui a gente já cortaria. Aí, a gente vai ter aqui, ó, na letra B, a gente tem aqui o tensoativo, ele não falou de detergente, eu expliquei pra você o que é um detergente, ele tem enxofre na molécula, sulfônico, que ele é sintético, olha, quem é o meu aniônico aqui? É bem o sulfônico, ó. E aqui também tem o enxofre, que é o sulfônico aqui, tá? Esse aqui não vale, nem esse aqui não vale. Primeiro que esse aqui é a cadeia linear, não tem ramificação. Aqui eu tenho o N+, não é Na, que é um nitrogênio, tá? Então, aqui pode ser um tensoativo, mas é catiônico, então aqui não rola. Esse aqui tem ramificação, mas o tensoativo tá fora da minha ramificação aqui também, não tá dando muito certo, não. Então, a gente fica na letra B e na letra C. Então, vamos lá. Eu tenho a alquilação, que é o que ele fala. O que é a alquilação? É quando você tem aqui a substituição. Aqui tinha um hidrogênio e substituiu esse hidrogênio por uma ligação que vai diretamente à cadeia principal. Isso é a alquilação. Os dois têm enxofre, os dois são tensoativos aniônicos, né? Agora, a gente vai ver qual que tem carbono terciário. Ó, esse carbono aqui, ele faz 1, 2 ligações, ele é secundário. E esse aqui, ó, faz 1 pra cá, 2, 3. Esse é terciário. Eu tenho um terciário. O resto, gente, tudo é secundário. Aqui é primário, tá? Porque cada ponto e cada vértice, quando é linear, a gente tem a classificação do primário. Então, aqui eu tenho um terciário, ramificação, praticamente não tem. Só tenho essa função aqui. Nesse de cima, eu vou ter aqui o meu tensoativo aniônico, eu tenho mais ramificações, e vocês já sabem que quanto mais ramificação, pior para o ambiente.
E aqui, ó, esse carbono é terciário, esse é terciário, esse é terciário, esse aqui, 1, 2, 3, terciário, e esse, terciário também. E esse aqui, também terciário, olha só. Então, ficou aqui letra B. Então, essa questão, ela exige muito informação de conceito. O que é hidrofóbico, hidrofílico, anfifílico? O que é um tensoativo? Ah, o tensoativo é uma classificação de sabão, né? O que é um carbono terciário? Como que é uma molécula ramificada? O que é uma cadeia alquílica? Se você não sabe todos esses conceitos, isso dificulta na prova, tudo bem? Então, beijinhos, até mais.